Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares. Essa é mais uma aulinha de linguagem de programação, dando continuidade ao nosso curso de linguagem de programação, a disciplina de JavaScript. Vamos direto tentar deixar essa aula um pouco mais curta. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre funções e sobre vetores. É, Bom, acredito que na linguagem de programação que você já conhece deve ter funções, né? A função JavaScript tem um comportamento um pouco diferente, porque as funções de JavaScript são objetos de primeira classe. Então, a função internamente ela é um objeto, tem protótipo, etc. Pode ser usado como retorno de outras funções, né? Pode ser armazenado em variáveis. Nós vamos ver isso com calma e vamos ver principalmente as diferenças que nós temos ali no JavaScript, né? A gente tem basicamente três formas de fazer uma função. A primeira é a tradicional declaração por statement, né? Que é você usando a palavra reservada function. Então você vai ali, vai colocar function, aí o nome da função que você quer criar, os parâmetros que essa função recebe, né? Aí quantos parâmetros você quiser. O delimitador de bloco ali, né? As chaves, o corpo da função que essa função faz. É bem tranquilo, né? Por exemplo, a function add recebe ali dois números, no 1 e no 2, e ela retorna a soma desses dois números. Na hora de usar essa função, você pode atribuir, como ela está retornando um valor, né? Você pode atribuir esse resultado a uma variável qualquer, tá? Atribuir a variável result aqui, que recebe o add, a função recebe dois parâmetros, eu passei o 2 e o 5 para ela, mandei imprimir o resultado e vai imprimir 5, que é a soma de 2. Vai imprimir 7, né? E não 5, vai imprimir 7. Temos um pequeno tipo aqui que eu vou corrigir na edição, mas mentira, vocês sabem que eu não vou corrigir porque eu não edito o vídeo. Mas provavelmente eu mudei os valores, né? Depois fiz comentar. Mas aqui vai tornar 7 e não 5. Muito bem. A segunda forma que nós temos de fazer funções em JavaScript, aí um pouco diferente das linguagens tradicionais, é você criar essa função como uma expressão. Essa função vai ser criada de uma forma anônima e associada a uma variável. Então eu crio aqui a função square, que recebe function, tá vendo? Então a variável square está recebendo a função. Então é uma função que está sendo uma expressão, está sendo logada dentro da expressão aqui, ó. Dentro do square, eu tenho uma expressão caindo nessa variável, né? Então a gente fala o anterior como uma sentença, essa aqui como uma expressão. Então function number, vou receber o parâmetro number, retorno number versus number, ok? Na hora de usar, o mesmo esquema. A variável square lá, o uso é exatamente igual ao que eu fazia quando eu declaro uma função como sentença, ok? Só que aqui eu tenho uma variável square. Se eu precisar passar uma função para um método, se eu precisar passar uma função para uma outra função, eu posso usar a variável square, beleza? Que eu já comentei com vocês que funções de JavaScript são objetos, então é perfeitamente válido vocês jogar para uma variável, né? E é muito útil quando você precisa passar uma função como argumento para uma outra função ou mesmo retornar uma função. Então, aqui eu tenho um exemplo disso, eu tenho a função update. Essa função update recebe aqui um vetor com valores, nós vamos ver o vetor daqui a pouquinho, e uma função, que é a função que vai dizer como que ela atualiza cada valor desse. Então, eu tenho aqui a variável result, comecei com um vetor vazio, vou iterar sobre essa variável, né? Vou pegar aqui desde i começando a zero, enquanto i for menor do que o tamanho dessa minha variável, values, né? A minha variável que é o meu vetor que eu recebi de entrada, vou de 1 em 1. E eu falo que o result.push, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Push é um método dos vetores, né? Fica lá no protótipo de array, que vai adicionar um elemento, vai colocar esse elemento ali como se fosse uma pilha, né? Você está colocando ali um pushzinho, está adicionando esse elemento no final do vetor. E aí, qual é o valor que ele está recebendo? Ele está passando rate, ó. Veja que o valor, o parâmetro que eu recebi lá em cima, ele é uma função. Ó. Aí eu passo esse parâmetro aqui, rate, e passo o valor da posição i. No caso, mas a primeira vez o i é zero, então o valor é zero. Vai pegar o primeiro valor, passar para rate, vai executar a função rate, retornar esse valor e jogar dentro do meu vetor result com a função push. No final, retorna esse vetor result. Criei a função rate 2025 aqui, ó, que é uma função criada como uma expressão, então um function, receba aqui o number e retorna o número elevado ao cubo, beleza? Aí criei aqui o values, que é os meus valores, aí coloquei o vetorzinho de 1 a 5 aqui, criei o result, chamo a funçãozinha update, passo no primeiro parâmetro os valores, que são meu vetor, e no segundo valor a minha função, que eu armazenei ali dentro da minha variável rate, ok? Então, a função update recebe dois parâmetros e o segundo parâmetro é uma função. Isso é possível em JavaScript porque funções de JavaScript são objetos de primeira classe. Tranquilo? Muito bem, quando você estiver estudando, lembre de estar fazendo os exemplos, imprimindo no console, vendo como é que está ficando cada execução, o que está acontecendo direitinho, ok? Para fixar o conhecimento. Funções arrow é uma forma mais simples de você declarar uma função, é uma função anônima, você vai usar o operador arrow, que é
operador de igual e a setinha, né? O igual é um colchete angular aqui. E você faz isso. Se for uma única linha, você não precisa do retorno, porque esse retorno é implícito. Você coloca entre parênteses ali os parâmetros que ele vai estar recebendo naquela função, o operadorzinho arrow, e coloca já o retorno dela. Se tiver mais de uma linha, você vai colocar ali, abrir chaves e fazer o seu código, e tem que ter um retorno explícito, né? Por exemplo, a mesma função SQL, ela recebe apenas um parâmetro, então eu coloco esse parâmetro entre parênteses aqui. O operador arrow, o que ela faz? Ela retorna number vezes number. Tem aqui a função add, recebe dois parâmetros, então dois parâmetros no 1 e no 2, e ela retorna no 1 mais um no 2. Como ela tem uma linha, não preciso colocar o retorno, não preciso abrir chave, é implícito. Na hora de usar, não muda nada, continua usando do mesmo jeito, ok? A gente tem que ter alguns cuidados quando a gente estiver mexendo com funções arrow, principalmente quando a gente vai trabalhando com objetos. A gente vai voltar nesse assunto quando a gente vai trabalhando com objetos, porque a função arrow, o diz é léxico. Então, ela vai pegar o diz pelo contexto em que a função foi criada e não vai pegar o diz como sendo objeto, né? Se estiver no modo restrito, ela vai pensar que o diz é o window. Então, tem alguns detalhes, a gente não usa arrow functions para trabalhar com métodos de objetos, não devemos usar. Essa é uma coisa muito simples que não vai trabalhar com propriedades do objeto, mas a gente volta nesse assunto mais para frente. Aqui eu tenho uma função square, que recebe aqui o number, de novo. Agora eu estou fazendo a função com mais de uma linha, para vocês poderem ver. Ó. Abri chaves, criei aqui minha variável, fiz a conta que eu queria, retornei o tot, tenho mais de uma linha, o retorno agora é explícito. O mesmo esquema aqui com add, apenas um segundo exemplo mostrando. Numa linha, fica bem curtinho, fica bem enxuto o código, né? E com mais de uma linha ainda fica mais enxuto, ainda fica mais curtinho, mas aí eu já tenho que fazer o retorno explícito, né? Na hora de usar, a mesma coisa, não muda absolutamente nada, ok? Bom, e eu tenho closures. O que são closures ou funções de fechamento? Embora essa tradução realmente me dói, mas faz algum sentido. O closure é uma função aninhada, uma função dentro de uma função, em que você permite que as variáveis locais daquela função pai, daquela função principal, que elas continuem invisíveis, que elas lembrem do estado em que elas estavam, mesmo a função pai já tendo sido encerrada. Então, o conceito é esse. Então, vamos dizer aqui um exemplo. Tem aqui a função greeting, que recebe um parâmetro, que é o greet, o cumprimento que você quer dar. E o retorno dessa função, lembra que eu expliquei que função são objetos? Então, o retorno dessa função é uma nova função, que recebe como parâmetro name, e ela retorna o greet mais um espaço, mais um name. Ok? Bom, então eu criei aqui duas variáveis, a hello e a bye. Essas duas variáveis recebem greeting, a primeira com greeting com hello no greet, a segunda greeting com bye no greet. Ok? Então perceba que essa função de cima já acabou, já retornou o valor dela, já retornou o valor. Então hello e bye agora são uma nova função, essa segunda função de dentro aqui, ó, function name. Só que o estado do greet de cada uma dessas funções ele é lembrado. Então o hello lembra que esse greet valia hello e o bye lembra que esse greet valia bye. Então quando eu chamo agora hello John, ele vai imprimir hello John. Quando eu chamo hello Mary, porque ele lembra do greet que havia, o estado que essa variável havia na execução da função de nível mais alto, né? E o mesmo esquema no by, ok? Então, na closure, mesmo depois que a função pai já encerrou, as variáveis que eu tenho ali são lembradas pela função aninhada. Um outro exemplo muito comum que vocês vão achar em diversos livros é um contadorzinho. Eu tenho um contador que eu inicializo a variável count aqui com 0, ó, e depois eu retorno uma função que é o incremento dessa variável. E é o que eu estou já mandando imprimir direto, né? Nem estou retornando nada. Então eu tenho aqui o const incrementar, que recebe o contador, a função de fora, ó, beleza. Agora o incrementar é a função anônima de dentro, ó. Agora essa função foi atribuída, essa variável, como uma expressão, e agora eu uso incrementar, quantas vezes eu quiser. Ele lembra com quanto eu iniciei e vai somando 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ok? Bom, como o retorno de close é uma função, é perfeitamente válido você fazer acesso a essas funções diretamente. Ok? Você já pode fazer tudo alinhado. Eu não gosto porque eu acho que fica pouco legível. Mas você pode perfeitamente fazer o greeting e já passar o segundo parâmetro, Luke Skywalker. Isso aqui vai funcionar perfeitamente, vai imprimir e aí Luke Skywalker, porque esse primeiro parênteses aqui, ó, depois do greeting, vira uma função e aí ele executa a segunda parte do operador em cima do retorno da primeira. Então, vai passar esse parâmetro para a segunda função. Perfeitamente válido fazer isso, ok? Não sei se é muito legal, porque eu acho que fica pouco legível, principalmente se você não está muito acostumado com o código, né? Mas você já está perfeitamente válido. E é perfeitamente válido usar arrow functions também. Então, você pode reescrever aquela função lá, transformar essas funções em arrow functions. Ó. Então, o greet recebe um parâmetro que é o greet, arrow function, ele vai retornar o quê? Uma função
que recebe um parâmetro name, e quando eu tenho um parâmetro só, eu não preciso colocar entre parênteses, ok? Parênteses eu sou obrigatório quando eu tenho mais de um parâmetro, tem que colocar parênteses, você faz por vírgula. Quando é um valor só, não preciso do parênteses. E ele retorna o greet mais o name. Perfeitamente válido, funciona igualzinho, ok? Vamos falar um pouquinho sobre hosting antes de a gente passar para vetor, que hosting, talvez uma tradução legal seria içamento, alguma coisa assim, é um recurso do JavaScript em que ele move as coisas para o início do escopo, no início do escopo em que as coisas foram declaradas, né? Então, por exemplo, quando você está mexendo com funções, isso permite que você use uma função antes da sua declaração. Então, por exemplo, se eu colocar aqui diga oi, e eu tenho uma função como uma sentença aqui embaixo, diga oi, eu consigo usar. Mesmo essa chamada função tendo acontecido antes de eu ter escrito a sentença ali com a minha função. Isso funciona perfeitamente em JavaScript, porque eu tenho o hosting aqui, né? Minha função é hosted, e aí eu consigo fazer isso. Só quando a gente faz hosting em variáveis, aí depende de como é que a variável foi declarada. Se a variável foi declarada com var, a declaração ela é hosted, ela é içada, mas a atribuição não. Então o valor inicial da variável fica como define, não definido. Se você faz com let ou const, as variáveis são içadas, mas elas não são inicializadas. Elas ficam no temporal dead zone, até que você inicialize essas variáveis. Se você tentar acessar essas variáveis antes, você tem um erro de referência, ok? E como funções, como expressões ou arrow function são basicamente variáveis, o comportamento é o mesmo, ok? Então elas vão ser içadas, mas se você tentar usar vai dar erro, porque se você declarou com var, essa função ela é indefinida, e se você declarou com last e const, ela está ali no dead zone, ela ainda não tem um valor, e você vai ter um erro de referência. Então, por exemplo, o mesmo diga oi. Quando eu declarei com var agora, ó, criei aqui uma função como expressão, tentei usar, e vai dizer, ó, diga oi não existe, não é uma função, porque o valor de diga oi ainda não foi definido. O valor de diga oi ainda é undefined, então não consigo usar. E se eu tiver usado com const ou com let, vai dizer que eu não posso acessar uma variável que ainda não foi inicializada. Ok? Uma função como sentença, tudo ok. Se eu declarei como function, perfeitamente eu posso fazer isso. Bom, partindo agora para arrays. Arrays são variáveis multivaloráveis homogêneas, né? Em outras linguagens de programação, não em JavaScript. E JavaScript são variáveis multivaloradas que podem ter valores ali diferenciados, né? A gente já teve conversinha sobre essa questão do valor em JavaScript, né? Que as variáveis não têm tipo. Então, numa linguagem de programação tipo C++, eu vou ter um vetor de inteiro. Em JavaScript eu tenho vetor, ok? E cada conteúdo desse vetor pode ser uma coisa diferente. Lembre-se que o tipo em JavaScript está no valor e não na variável, né? Então, em JavaScript eu posso declarar vetor. Tem algumas funçõezinhas também que declaram vetor, mas vamos resumir aqui em duas, que é literal ou usando a função array, usando o construtor de array. O vetor também é um objeto, ok? Então, eu tenho aqui um vetor workers, eu venho aqui e coloco igual, já estou usando aqui o literal, coloco entre colchetes e coloco os valores que eu quero. Então, a primeira posição é uma string li, a segunda posição é um inteiro 13, a terceira posição, que no caso é a posição 2, né, 0, 1 e 2, é a posição Ana. O segundo eu usei aqui o construtor, usei new array e passei para ele entre parênteses aqui, né? Lia, 13 e Ana. Beleza? É o mesmo vetor, você pode imprimir os dois aí, você vai ver que o conteúdo dos dois é o mesmo. Para você acessar um elemento qualquer dentro do vetor, basta você usar o nome desse vetor e o índice entre colchetes. Então, vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2, isso é, não vou dizer idêntico em todas as linguagens, mas muito parecido na maioria das linguagens, né? Aí sempre tem um programador em PHP aqui que vai dar o grito, que em PHP o índice pode ser qualquer coisa, né? Que o vetor de PHP é um mapa ordenado e não um vetor, mas enfim, deixa o PHP de lado. Mas nas outras linguagens, Java, C++, Basic, Delphi, Pascal, qualquer coisa, você vai sempre trabalhar com índices numéricos ali. E aí você vai passar entre colchetes esse índice, né? Então, por exemplo, começando em 0, lembre-se que a gente indexa o vetor começando em 0. Então, se eu quiser imprimir aqui a lia, o workers na posição 0. Se eu quiser imprimir o 13, o workers na posição 1. Se eu quiser imprimir a Ana, eu posso colocar o workers na posição 2, mas eu quero imprimir o último elemento. O último elemento vai ser o tamanho do vetor, a propriedade length me retorna o tamanho do vetor menos 1, porque se eu tenho um vetor de 3 posições, o tamanho dele é 3, mas o último índice é o índice 2, tamanho menos 1, porque o índice começa em 0, né? Você pode atualizar os índices do vetor, atualizar os valores desses vetores do mesmo jeito, só colocar o vetor na posição tal, recebe um novo valor perfeitamente. Pode sobrescrever. E a gente tem diversos métodos já feitos, que já estão no protótipo dos vetores. Lembra que o vetor, em JavaScript, né? O vetor é um objeto. E todo objeto, não vamos falar sobre isso na aula de objetos, a gente tem um
uma herança de protótipo. Então, os autores falam herança, outros autores falam que delega para o protótipo, né? Mas basicamente se você chama um método qualquer num objeto qualquer, e esse objeto não tem declarado nele aquele método, ele vai delegar aquela ação para o protótipo de quem ele herdou. E aí, quando ele vai fazer isso, ele vai procurar esse método lá, esse protótipo, né? Vocês devem estar fazendo uma associação com classes, né, e objetos, mas é diferente o conceito, então vamos trabalhar esse conceito especificamente na nossa aula sobre objeto, tá? Por enquanto, pensa que eu tenho uma herança e eu vou caçar para esse protótipo de quem eu herdei e vou ver se tem lá, beleza? Vamos pensar assim por enquanto. Inclusive, você pode ver isso, você pode abrir o console do JavaScript, mostrei na aula passada, colocar lá o console do JavaScript no Chrome ou no seu navegador e colocar lá um array.prototype, você vai ver todos os métodos que essa array possui. É importante você conhecer esses métodos para você evitar de ficar refazendo a roda. Eu quero ordenar os números. Eu vou fazer um método para ordenar. Vou fazer aqui um bubble sort. Primeiro que o bubble sort é um lixo, né? Mas se você tiver, vou fazer um merge sort, então, professor, um heap sort, um kick sort, enfim. Beleza, mas se você fizer bem implementadinho, vai ficar no máximo igual ao método que já está implementado no JavaScript, né? Vai ficar no máximo igual ali. Então é bobeira você fazer isso. É melhor você usar um método que já está implementado. Não tem por que você ficar reinventando a roda, né? Então nós temos alguns métodos que já estão pré-definidos, é importante que vocês conheçam para você poder estar utilizando. Vou passar alguns só a título de exemplo. Por exemplo, array.push nós já usamos para trás, né? Que você adiciona um elemento ao final do vetor, ok? E retorna o tamanho do vetor após essa inclusão. Então eu dei um array.push e falo que incluir esse valor na última posição do vetor, posição vaga, e a próxima, o valor, novo tamanho desse vetor é x. O unshift você vai usar para adicionar um elemento no início do vetor. Aí tem certeza que vocês estão tendo boas lembranças de estrutura de dados, né? De inserir no início, inserir no final. Todos vocês devem ter passado por estrutura de dados durante a graduação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor Lia, Bruna e Ana. Eu dei um push no Leia, então Leia foi inserida no final do vetor. Eu dei um shift em Bia, então Bia foi inserida no início do vetor. Se eu mandar imprimir o vetor workers aqui, eu vou ter a Bia, a Lia, a Bruna, a Ana e então a princesa Leia. Quem pegou a referência de Star Wars pegou. Muito bem. Eu tenho o pop, que você remove o último elemento do vetor. Agora sim eu sei que desceu o dado em estrutura de dados. Então eu tenho aqui o push e o pop. Então o push vai inserir no final do vetor, o pop vai tirar o último elemento do vetor, retornando esse elemento. O unshift vai inserir no início do vetor, o shift vai remover do início do vetor e retornar o elemento que foi removido, né? Então se eu der um works.pop, ele vai retirar a Leia. Se eu der um works.shift, ele vai retirar a Bia, ok? Além disso, eu tenho array.indexOf, que vai te retornar a posição de um elemento no vetor, ou -1 se o vetor não existe. Eu quero saber que posição que está a Bruna, que posição que está a Leia. Eu tenho o array.includes, retorna se o vetor possui ou não um determinado elemento, true ou false, ok? Temos alguns exemplos de uso aqui embaixo. Eu tenho array.sort, que vai ordenar os elementos de um vetor. Professor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bubble sort, um merge sort, um heap sort, um kick sort, um count sort, a gente vai usar de forma abstrata, né? Mas te garanto que não é um bubble sort. Vai fazer algo n log n. Mas então já vai ordenar os elementos para a gente. Você tem o reverse, que vai ordenar o elemento em ordem decrescente, né? E você tem o for each para o próprio vetor, que é para você percorrer os elementos desse vetor. Aí essa funçãozinha, o for each, ele vai ter uma funçãozinha que você vai receber cada elemento, e se você quiser, você pode receber o índice desse elemento e adicionalmente o próprio vetor, se você precisar dele para alguma situação que você precisa, né? Então, um exemplozinho, lembrando que a gente está sempre continuando o código passado, né? Então, o works.sort, aí então ele ordenou lá a Ana, a Bruna e a Lia, né? Não lembro a ordem que estava lá, a ordem era Lia, Bruna e Ana. Depois eu dei um reverse, aí ele colocou Lia, Bruna e Ana, na ordem inversa que estava. E agora eu chamei um for each, ó. Aí eu passei para ele, for each aqui, uma funçãozinha, uma arrow function, ó, tá vendo? Então ele recebe como parâmetro uma função. E ele vai passar para essa função o elemento, o índice e o próprio vetor, se você precisar. Esses que estão entre colchetes aqui na descrição, porque são opcionais, né? Então, passei para ele aqui, a minha função está recebendo o worker e index. Então eu vou receber um elemento e o próprio índice. E o que a minha funçãozinha faz? A minha função dá um console.log e imprime o index mais 1 só porque o índice começa em 0, né? Para imprimir assim, 1 é tal, o 0 é tal, vai imprimir o 1 é tal, né? Só para enganar o usuário. Então, o index mais 1, então 1 Lia, 2 Bruna, 3 Ana, e na frente eu imprimo um elemento, né? Aqui lembrando o literal que a gente viu na aula passada, né?
string literal. A gente viu na aula passada aqui. Beleza? E ele vai imprimindo aqui o worker. Lembre-se que o primeiro aqui é o elemento, né? Aí o índice e o próprio vetor, se eu quiser. Ok? No caso aqui eu precisar, que eu queria imprimir. Será 1, 2, 3, eu queria imprimir a posição dessa pessoa no vetor. Então, como eu já mencionei antes, a gente tem diversos métodos prontos. É importante que você consulte lá o Array Pronto Prototype. A gente vai vendo alguns durante as aulas, conforme for precisando, sob demanda. Mas é importante você dar uma olhada, que você conheça, para evitar de você estar desenvolvendo uma coisa que já existe, né? Não perdendo seu tempo com isso. E já partindo para os finalmente, eu tenho o destructuring, que é você fazer a desestruturação do vetor, por enquanto do vetor, que é você conseguir remover os elementos do vetor e atribuir a variáveis individuais. Por exemplo, eu tenho aqui o vetor números de 1 a 3, e eu tenho aqui, coloco entre colchetes, ó, A, B e C, e falo que recebe números, o A recebe o número na posição 1, o 0, né? O B na posição 1, o C na posição 2 e assim sucessivamente. Se eu quiser pular algum elemento, bate omitir, então eu quero só o primeiro, e o 0 e o 1 e o 2. Então eu omito a posição 1, não tem problema nenhum, deixo vazio aqui a posição do vírgula no destruction ali, sem problema nenhum. Ok? Você pode definir valores padrões, qual é o valor inicial dessas variáveis, por causa do vetor tem menos valores do que você passou. Por exemplo, nesse meu vetor aqui, ó, só tem o número 5. Então eu falei que o A é 1, o B é 2, mas ele não tem a segunda posição. Então a primeira posição vai para o A, beleza, e aí para o B. O B vai ficar sendo o valor padrão que eu já passei aqui. Então eu falo que esse cara recebe valores, o A recebeu 5, 2, o B ficou com 2, que é o que eu dei de valor padrão para ele. Ok? E se você quiser, você pode usar o operador REST, 3 pontinhos, nós vamos usar bastante esse operador nas nossas aulas, que é para você, nesse caso aqui, pegar o que sobrou do vetor. Então, imagina que eu tenho aqui o número de 1 a 5 agora, eu coloquei primeiro, segundo, vírgula, 3 pontinhos, resto. Ele vai criar um vetor com o que sobrou e jogar dentro dessa minha variávelzinha aqui. Ó. Então, os números, o primeiro vai receber 1, o segundo vai receber 2, e o resto vai receber um vetor tendo 3, 4 e 5. Então, eu vou usar o operador de REST aqui. É importante dizer que eu vou ter aqui uma cópia superficial. Nós temos shallow copy e deep copy. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente nas nossas aulas de objeto. Mas diz respeito a como que o objeto é copiado ali, como que esse objeto vai ser transferido para o outro objeto. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu acho que eu consegui ficar dentro do tempo que eu queria ficar abaixo de 25 minutos, acho que eu consegui. Se ter qualquer dúvida, você entra em contato comigo, dá uma revisada, lê de novo a aula, faz os exemplos, roda, codifica, tenta ir um pouco além, tenta implementar mais coisas, faz outros exercícios, transforma as coisas em funções, usa vetores, faz funções que usam vetores, dá uma trabalhada nos conceitos que nós vimos aqui, tenta entender as diferenças do JavaScript que tem para a linguagem que você está acostumada, e tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo, vai ser sempre um prazer estar ajudando vocês aí nesse processo de ensino e aprendizado, ok? Muito obrigado a todos, que a força esteja com vocês.